Boa noite, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo também através do podcast do Dínamos e pelo YouTube. Nós estamos vivos, porém não ao vivo, mas eu tenho certeza absoluta que você nos prestigia, nos dá o prazer da sua audiência, nos ouvindo e nos assistindo. Nós aqui estamos testando, fazendo todo o formato possível, não porque a gente talvez seja mais confortável, não, mas justamente para mostrar para você que quando a gente quer, a gente faz. Já percebeu que a gente está no formato ao vivo, a gente está com convidado, a gente está aí só nós dois, num ambiente diferente, e agora a gente está aqui, ó, nessa plataforma do Zoom, com essa live, né? E esse áudio gravado para você de um formato diferente. Justamente para quê? Para inspirar você, para mostrar para você que quando você quer, se você tem aquele desejo de começar um projeto, começar qualquer coisa, é possível. Você tem que só querer e decidir fazer. Porque ferramentas para isso, né, Fabrício? A gente tem das mais variadas. Por isso que a gente está usando todas as possíveis. Futuramente, tá, o Fabrício até falou, pô, vamos gravar de cima da árvore, né, cara? Falei, pô, vamos fazer tudo. Vamos mostrar para você que é possível, né? Brincadeira, porque assim, a gente não tem problema subir na árvore. O problema é que o cara que vai controlar a aparelhagem toda, né, não vai conseguir subir o equipamento. Mas tudo para mostrar para você que é possível. Então, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar nos ouvindo. Começa agora mais um episódio do Dínamos Podcast. Muito obrigado por estar conosco. Fabrício, o que nós temos hoje? A galera que já está aí nos ouvindo, fala aí o que nós vamos conversar, o que nós vamos discutir hoje, brother. Cara, hoje a gente vai... Primeiro, boa noite, né, para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Já vou pedir de antemão o seu like, seu compartilhamento aí, e também que você, que não é inscrito no canal, que vá lá, se inscreva. Isso é muito importante para a gente, porque mostra, né, para as redes sociais, para as mídias e para o YouTube que você está compartilhando, esse é um conteúdo relevante. Ele entende, então, que pode propagandear esse conteúdo, e eu acho que você também, que nos acompanha, está a fim de que isso cresça, isso se desenvolva e alcance mais gente. Então, faça isso, por favor. Jander, a gente queria conversar com o pessoal sobre esse desafio, né? Sobre esse desafio que foi começar esse projeto. Todo mundo aí já tem nos acompanhado desde outubro e vendo como as coisas estão acontecendo e já sentiu o gostinho do conteúdo que a gente está trazendo. E a gente queria compartilhar com os nossos seguidores o desafio, né? Esse desafio de botar esse conteúdo no ar, de trazer os convidados, de organizar toda essa parte técnica, de estar junto aí toda semana produzindo esse conteúdo. Eu acho interessante compartilhar um pouco da nossa vivência, de como foi desenvolver isso tudo e aquilo que a gente está projetando aí para esse 2022. Eu acho interessante a galera entender mais ou menos como é botar o primeiro pé nessa estrada, aceitar esse desafio, como você falou, Jander, com essa disposição de fazer, né, do jeito que a gente pode fazer, do jeito que a gente tem condição de fazer, não importa como, mas ir lá e fazer. Eu acho que essa é a primeira lição que a gente tira disso tudo, dessa pequena experiência que a gente teve, né, de outubro até agora, de que a gente precisava começar de alguma maneira, né? Você, Jander, inclusive, foi um dos maiores incentivadores de que a gente começasse a qualquer custo, de qualquer jeito, não de qualquer jeito no sentido de não, vamos Mas produzir com o que a gente tinha, né? conteúdo com o que a gente tinha e contando com os parceiros que a gente podia contar. Então, de alguma maneira, a gente já tinha o conteúdo. E a gente precisava, então, colocar isso no ar, a gente precisava compartilhar. Então, eu lembro das últimas reuniões que a gente teve, você foi o cara que disse, não, cara, vamos começar, cara, vamos começar, porque daí a gente ganha corpo e vai tentando melhorar com o tempo, que é o que realmente está acontecendo. E a gente tem visto o retorno disso já, né? Entre os amigos, entre
os familiares, entre aqueles que estão chegando, o retorno que a gente tem tido, né, com cada comentário, com cada postagem, com cada momento de interação com aqueles que estão seguindo a gente tem visto como o conteúdo, apesar de tão pouco tempo, né, de produção, já tem sido relevante para muita gente. Cara, mas eu vou puxar aí o que você falou. O que me motivou a realmente falar assim, cara, vamos começar com aquilo que a gente tem, né? Porque é isso, se você está pensando em começar e quer começar de modo perfeito, cara, esquece isso. Antes o feito do que o perfeito. O perfeito nunca vai chegar, porque você sempre vai achar que falta uma coisa e tal. Esse é um recado para você que nos ouve, que está nos assistindo pelo YouTube. O importante é começar, mas por que que eu insisti nisso lá atrás, para a gente começar com o que a gente tinha? Porque foi justamente, Fabrício, foi o que você falou agora, você matou a charada. Pô, eu já sabia que nós tínhamos o conteúdo. Então, o mais importante para você que está nos ouvindo, sabe de uma coisa, você já tem o conteúdo. O resto são ferramentas que a internet hoje disponibiliza para nós. E a gente está aqui no Zoom hoje, através do YouTube e tal, justamente para te mostrar isso. Você pode fazer através de várias plataformas, você pode fazer ao vivo, você pode fazer gravado, você pode fazer sozinho, você pode fazer com parceiro, você pode fazer com convidado. Não tem convidado, cara, chama o primo, chama a irmã, chama o pai. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo. Então, o Fabrício virou a chave aqui quando ele falou, cara, eu já tinha certeza que a gente tinha um conteúdo, né? O resto era acessório. Eu falei, cara, vamos começar que na jornada a coisa acontece, né? Começamos da melhor forma possível? Não, não, mas começamos. E olha, que bacana, a cada episódio do Dynamos, a gente avalia e fala assim, cara, a gente pode ser melhor nisso. Aqui dá para melhorar a câmera, aqui dá para melhorar o áudio. Pô, precisamos de equipamento, precisamos de lugar. Olha só, é isso. Cada fase vai exigir de você uma solução para um problema novo que vai acontecer. Então, tenha em mente isso. Não adianta. Se você quer fazer algo, realizar algo, cara, comece com o que você tem. E ponto. As coisas vão no caminho se acertar. Eu tenho certeza, como está se acertando, né, Fabrício? Então, cara, você foi muito assertivo agora falando isso, porque a nossa ideia também, a finalidade, o objetivo desse projeto, né, foi sempre inspirar você que nos ouve. Sempre foi isso, inspirar você. Por isso que a gente busca aqui trazer vários convidados com suas histórias de superação. Por isso que a gente busca aqui fazer das formas mais variadas essa live, né? Para isso, para inspirar você. Comece, decida começar e pronto. Fabrício, cara, legal você falar disso, porque vai trazendo para a gente vários insights, né? E nosso intuito hoje é justamente isso, fazer uma retrospectiva breve, mas também já projetar uma expectativa, né? Então, fazer uma retrospectiva de outubro para cá, como foi isso, mas também já trabalhar algo. O que mais que a gente tem, cara? Quais foram os desafios aí, Fabrício, que a gente enfrentou também para essa galera no começo? Aliás, você fala de mim, mas se não fosse você, a gente teria começado isso, né? Você procurou, a gente sentou e foi traçando o projeto, o formato, né? E você foi trazendo parceiros também, né? Então, isso foi decisivo até. Diz aí, mano. Janda, eu acho que quando a gente começou a se reunir e começou a traçar um formato, né, para esse projeto, a primeira coisa que a gente percebeu é que a gente não ia conseguir fazer sozinho, né? Primeiro a gente já tinha essa dupla que foi esse encontro entre nós dois, que era, digamos assim, o conteúdo em si, né? Mas claro, a gente não domina tudo, todas as coisas na vida, e a gente tinha então o conteúdo que era a nossa parte, que era aquilo que cabia a nós fazer, e a gente precisava então de parceiros que comprassem a ideia e tivessem junto com a gente para botar isso no ar. E a partir daí foi aquela correria de procurar parceiros para nos ajudar, né? E graças a Deus e a nossa insistência e a nossa perseverança e saber que ali naquele formato, naquele conteúdo tinha algum valor,
A gente sabia disso, tinha consciência disso. Então, a gente sabia que se a gente apresentasse isso para algum parceiro, a gente iria encontrar algum que se interessasse em estar conosco. E foi o que aconteceu, né? Veio o nosso MacGyver e, junto com ele, uma galera toda que está aí nos dando essa força, junto Cristiano. com o Cristiano, né? Que nos cedeu espaço. Então, foi uma experiência interessante, porque, primeiro, já é uma vivência super enriquecedora, conhecer novas pessoas, conhecer novos profissionais, fazer um projeto que para nós era novidade, nesse formato e dessa maneira como a gente tem feito. Foi desafiador, porque a gente precisou também se reinventar. E somado a essa galera toda, que era uma galera nova trabalhando junto, nunca ninguém de todos que fazem parte do projeto trabalharam juntos um dia. E como isso foi interessante, como isso se casou, como foi harmonioso trabalhar juntos, como cada um respeitou o seu espaço, e por isso a gente conseguiu produzir esse conteúdo com essa qualidade que a gente produziu, e sem, digamos assim, sem nenhuma rusga, pelo contrário, com grandes expectativas e com um grande objetivo de fazer isso vingar e, enfim, né, viralizar, que é a nossa intenção. Então, isso nos motivou ainda mais, né? As parcerias todas e todo mundo que foi chegando e agregando e dando os seus pitacos, ajudando daqui e dali, a gente se motivou ainda mais, né? Porque quão ruim seria se a gente tivesse ao redor de gente negativa, né? Ou de gente que não comprasse a ideia, estava ali talvez por um favor ou coisa parecida. Mas não, pelo contrário, eu acho que todo mundo vestiu a camisa mesmo, até mesmo o Cristiano, que apenas, entre aspas, cedeu o lugar, mas já está tão empolgado que quer entrar de alguma maneira, ajudar de outra maneira, não apenas cedendo espaço, mas ativo em algum momento, fazendo alguma coisa, e a gente está, né, tentando encaixar claro, a gente vai precisar dele, vai precisar de muito mais gente, mas a nossa alegria maior desse início, pelo menos na minha percepção, já é que a gente juntou uma galera bacana, é que a gente juntou uma turma que realmente entendeu e se compromissou com o projeto. Aí eu costumo dizer que no início eram apenas dois malucos sonhando, e de repente, ao entorno desse projeto, a gente tem uma turma inteira de malucos comprando esse sonho, e aí a gente até fica meio, como é que eu posso dizer, confortável. A gente se acalma um pouco mais, sabendo que a gente não é o único maluco da parada. E eu acho que isso é importante para todo mundo que quer começar alguma coisa, começar um projeto, começar alguma coisa na vida, é que a gente não consegue fazer nada sozinho, e a gente, no caminho, quando a gente tem certeza dos nossos projetos, pode ter certeza que a gente vai encontrar bons parceiros, a gente vai É isso que eu falo. encontrar uma galera legal que vai estar com a gente, vai comprar ideia. Então, a gente acha que a gente é o único maluco, que a gente está nadando contra a maré, que a gente está sonhando demais, sonhando alto demais, e quando, na verdade, a gente encontra cada maluco que compra as nossas ideias e sonha até mais alto que a gente, É, e isso nos verdade. motiva, né? Então, assim, eu estou muito feliz porque a gente juntou uma galera, uma turma muito bacana. É verdade. E é bacana você dizer isso, porque do que você fala, né, eu trago aqui para você que nos ouve e nos assiste aqui, ó, no YouTube, duas coisas importantes. Você está vendo que quando a gente vai trocando ideia, né, muita coisa vai vindo. E serve para você como experiência. Então, a primeira foi isso, né? Comece, não espere o perfeito.
Comece com aquilo que você tem. Comece com o que você tem. As coisas vão te encontrar na jornada, né? No caminho. Você vai, inclusive, encontrar parceiros, recursos, tudo para que você comece. Então, comece. A segunda coisa é o quê? Parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta. É aquela máxima, né? Você quer ir mais rápido? Vá sozinho. Quer ir mais longe? Tenha parceiros. Vá junto de alguém. Então, com parceria, você vai chegar muito mais longe, você faz muito melhor as coisas, né? Então, a gente viu que sozinho a gente não dava conta, até porque é o que o Fabrício falou, né? A gente não é bom em tudo. Então, eu não manjo da técnica, da filmagem e tal, mas, pô, tem gente que faz isso. Então, e outra coisa importantíssima, às vezes você fala assim, poxa, mas, pô, eu até conheço a pessoa, mas eu não vou conseguir convencer para trazer, não sei o quê, pô, vou fazer de graça, ninguém quer. Presta atenção no que eu vou te falar. Fabrício foi o cara que comunicou a coisa. Saiba comunicar a visão que você tem. Ele falou aí, né, cara? A gente chegou pro cara e passou a visão, ó, é isso, tal. Então eu tenho certeza absoluta. Ele me convenceu com esse projeto, comunicando não só a visão, mas comunicando a visão com paixão. Então a gente via quando você, Fabrício, comunicava a coisa, o projeto que não tinha nem ainda um formato, né? Que você estava assim, cara, eu estou visualizando isso, mas me ajuda aí a dar formato à coisa. Você tinha paixão. Então, olha como é que é. Ele me convenceu o Magari, convenceu o Cristiano, convenceu a galera que está junto aí. Então, vez ou outra aparece um outro. E mais, o cara consegue convencer até os convidados de relevância aí para trazer para esse podcast. Por quê? Porque tem uma visão clara e, segundo, ele sabe comunicar essa visão. Então, aprenda a comunicar a sua visão. Primeiramente, com paixão. Se você acredita naquilo que você faz, você acredita na visão que você tem do seu projeto, do seu empreendimento, do seu negócio, seja lá o que for, se você acredita mesmo nisso, cara, comunique com paixão. Você vai convencer qualquer um. E melhor, né, Fabrício? Ainda convence o cara a estar junto de graça. Então, né? Porque todo começo, ele é desafiador. Todo É começo você não vai ter desafiador. os recursos necessários para chegar onde que quer. Mas quando você consegue convencer alguém com paixão da sua visão, na jornada e em parceria, o recurso aparece. Aí sim, você vai dar às pessoas aquilo que é devido a cada uma. Não é isso, brother? Eu acho, Janda, que talvez o que falte para as pessoas seja tirar da mente e daquilo que está no abstrato ainda, como uma ideia apenas, e trazer isso para o concreto, né? A gente falando aqui de como isso foi se desenvolvendo, o que a gente, na verdade, fez foi colocar no papel, né? Tirar da mente, tirar da ideia, daquilo que é tão abstrato, que não é palpável, que não é visível, e colocar isso como algo que possa ser contado, que possa ser dito, que possa ser comunicado de forma clara e direta. O que a gente quer com isso? Qual é o formato que a gente imagina para isso? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente poder convencer ou chamar parceiros para estarem conosco, é dar forma a esse sonho, dar consistência para esse sonho. Isso. Porque ninguém vai embarcar numa coisa que é uma meba, sei lá, sem formato, sem consistência. Mas não, a gente, nas nossas reuniões, naquelas reuniões todas que a gente fez, a gente estava com uma agendazinha, anotando tudo que a gente decidia, tudo que a gente entrava em acordo, tudo que a gente tinha que pensar durante a semana, durante o mês, para achar respostas e depois a gente se reunir e, novamente, concretizar, concretizar, concretizar. Responder perguntas. Então, isso foi tomando corpo, foi tomando forma. Então, a parceria é interessante porque, muitas vezes, no seu sonho, tem coisas que não são realizáveis. E é interessante você mostrar para o outro
que te bota no chão, né? Coloca a bola no chão e fala, cara, vamos procurar um negócio mais simples e tal, acho que vai dar mais certo, depois a gente viaja. Uhum. E aí isso começa a ser executável, passa a ser possível, deixa de ser apenas um sonho, apenas um vislumbre, e passa a ser algo palpável, concretizável. E foi isso que a gente fez. Então ficava mais fácil depois sentar com alguém e chamar para essa parceria, porque a gente tinha algo concreto. A gente sabia Verdade. como começar, a gente sabia aonde a gente queria chegar, a gente sabia. Tanto é que nenhum dos parceiros com os quais eu conversei e chamei para estarem com a gente, nenhum deles fizeram nenhuma pergunta. Pelo contrário, falaram, poxa, vocês já estão com tudo pronto. Quer dizer, eu não preciso fazer perguntas, eu já sei o que vocês querem. Pô, aí fica mais fácil eu dizer, aí sim, eu estou contigo ou não. Fica mais fácil para quem está sendo convidado, né? Para quem tá entrando nessa onda, responder se quer ou não, se está afim ou não. Porque a gente não está falando também de um projeto a curto prazo, a gente está falando de um projeto a longo prazo. E aí é preciso isso também ficar claro para quem está entrando no projeto, porque a partir do momento que o cara sabe que ele vai começar se doando e não vai receber nada por isso, mas que ao longo prazo isso pode dar um retorno para ele e que é viável, é um projeto interessante, cara, você vai encontrar parceiro, né? Porque é, não é todo mundo que está afim de aventurar. Projetos a longo prazo são mais consistentes e mais, digamos assim, a probabilidade de eles alcançarem sucesso e vingarem é maior, porque são sólidos. A gente não está falando de modismos, né? De uma coisa que aparece do nada, faz um baita de um sucesso e some depois. Não, a gente está falando de algo consistente, que vai ficar, que vai servir para você e depois, quem sabe, para o teu filho e assim por diante. Então, a gente está criando um conteúdo com essa consistência. Então, a gente sabe que também por causa disso o crescimento é mais lento. A gente sabe que é mais difícil alcançar um grande público, né, em tão pouco tempo. Então, a gente tem essa paciência e todos os que estão ao nosso redor também entendem e têm essa paciência. Mas compram a ideia porque sabem que vai chegar o momento. Vai chegar um momento em que ele também vai ser recompensado por todo esse esforço. Maravilha, mano. E é isso. O que que eu tiro disso aí que você falou, cara? Essa paciência, essa aparente demora. Gente, você que está começando, isso se chama processo. Respeite o processo. É no processo que há crescimento. É no processo que há desenvolvimento. Então, a gente tem essa clareza da visão. E por ter essa clareza, a gente consegue aí trazer parceiros que compram essa visão, né? Entendendo que a visão tem um propósito. E mais, a gente entende que isso é um processo, né? Que vamos chegar a um patamar com mais seguidores, com pessoas apoiando o projeto, vamos. Mas por quê? Porque é claro o nosso propósito. A gente não está aqui para se servir disso, né? A gente está aqui para servir, principalmente ao outro, a você que nos assiste, a você que nos ouve, porque sempre tem algo, o que a gente quer, o que diferencia o nosso podcast, e aí eu falo de boa, sem modéstia nenhuma, porque você é livre para assistir o que quiser, você é livre para ouvir o que quiser, mas aqui você encontra algo diferenciado, aqui você encontra isso. Primeiro, inspiração, para você fazer o que você nasceu para fazer, descobrir aquilo que você precisa fazer. Você vai descobrir aqui inspiração através das histórias, não só as nossas, daquilo que a gente vive no dia a dia, mas inspiração das histórias de pessoas que já chegaram lá, chegaram onde você quer chegar.
Então, a gente traz aqui pessoas dos mais variados segmentos para te inspirar. A gente se expõe aqui, conta a nossa história, então foi bacana, num dos episódios, o Fabrício mesmo abriu a sua vida, no seu relacionamento com a sua família, com seu pai, com mãe, então, pô, se emocionou, entendeu? Então, ou seja, a gente não tem reserva aqui, porque a gente sabe que não é para a gente, é para você, mas você é livre para fazer, para escutar, para assistir o que quiser. Então, eu não tenho problema nenhum dizer que, cara, o que me atraiu nesse projeto, nessa visão sua, foi justamente esse propósito, de aonde chegar isso, o objetivo disso. E uma coisa que você falou que eu compreendo muito bem, é a questão do processo. Então, se você está aí querendo começar algo, comece. Aprenda a comunicar a sua visão, comunique sua visão com paixão. Tenha parceiros, isso é fundamental para você ir mais longe, como o Fabrício colocou. E a outra coisa é justamente isso. Entenda que tudo é um processo. Muitas vezes não é da noite para o dia, né, Fabrício? Tem um tempo. E esse tempo, aproveite esse tempo. Para quê? Para aprender, para desenvolver, para fazer networking, para estudar, entendeu? Para trazer o melhor. Aprenda. Tem gente que começou num dia, já está lá em cima no outro, mas, pô, beleza, para esse projeto, mas o cara já está numa caminhada gigantesca. Está caminhada de anos. A gente vê os podcasts que começaram aí, né? Num dia para o outro, bum, bombaram. Mas por quê? Não é um podcast, é a vida do cara. O podcast foi só uma etapa do processo que ele vive há anos, né? Então, tenha consciência. Sabe por quê, Fabrício, que eu estou falando isso? E foi bom você ter falado isso, porque vai trazendo esses insights aqui, no final nada foi preparado. É o bate-papo mesmo. Nada, não bate. Então, por que é bom você falar isso? Porque a gente identifica pessoas que têm um potencial gigantesco, sabe? Tem um propósito, a gente vê, a pessoa tem paixão por aquilo e tal, e fica patinando, não sabe por onde começar, não sabe como começar, papapá. Então, esse bate-papo nosso aqui justamente serve para isso, para te inspirar. Então, você viu como é que é simples? Tem mistério. Respeite o processo, porque o processo te ajuda no crescimento. Tenha parcerias, comunique-se. Comunicação é importante, né? Se você não sabe comunicar, aprenda. Tem um monte de curso aí, tem um monte de dicas. Ah, eu não sei. Chame um parceiro para você, como ele falou, né? Cara, a gente não tem rusga. Pelo contrário, a gente aprende um com o outro. A gente entende que tudo é crescimento. Então, eu não sei tudo. O Fabrício tem muita coisa que eu aprendo com ele. Então, tem essa clareza de pensamento. Tem essa clareza, porque aí você vai mais longe. Eu tenho certeza disso, entendeu? Porque você que nos ouve, que nos assiste, tem uma mensagem para o mundo única, que alguém precisa ouvir. Não sou eu, não é o Fabrício, muitas vezes é você. A mensagem é sua, essa mensagem única que o mundo precisa ouvir. Não sou eu falando, é você. Então, bota isso para fora, use as ferramentas que você tem aqui, ó. Tá aqui. Fabrício, nós pagamos por alguma coisa disso? Não, tá aqui, ó, o Zoom, o Meet, o YouTube, Instagram, Facebook, tudo você pode fazer live, pode fazer uma reunião, pode fazer um bate-papo. Faça isso, pelo amor de Deus. Pois é, eu lembro de um professor que eu tive que tinha. Curioso, né? Porque foi um dos melhores professores que eu já tive. Professor de história e de arte. Um cara fantástico, um cara de um conhecimento gigante, mas que tinha esse problema. Era um cara que era inconsistente. Então ele tinha uma certa depressividade em relação ao próprio trabalho dele, à vida dele. Enfim, ele era bem depressivo, assim. Então, era um cara que achava que nunca ia dar certo, né? E começava, tinha muitas ideias boas, tinha um conteúdo bacana e tal. Às vezes começava um processo, mas isso não dá certo, isso não está dando certo, vai demorar demais. Então, veja que, embora fosse um grande professor, embora fosse um cara com conteúdo fantástico, não sabia lidar com os processos. Na verdade, fazia dos processos uma retroalimentação de uma depressão.
Veja como é complexo, né, a coisa. E eu compartilho esses exemplos e essas vivências, porque a gente pode estar com pessoas, né, acompanhando a gente, que vivem esse processo. E serve também como um alerta, né. Então veja que, eh, fazendo uma comparação, porque eu gosto muito de trazer a própria natureza como exemplo, já que a natureza nos ensina e a gente é integrante, parte integrante dessa natureza, nós somos seres naturais, e a natureza ensina, né, sobre processos. Se a gente entrar em algum documentário falando, por exemplo, sobre plantas, árvores, a gente sabe, por exemplo, que um ipê, para se tornar adulto, quantas décadas ele precisa de crescimento. Enquanto você tem ali um bambu, e em meses você pode colher, já está maduro. Só que bambu não tem consistência nenhuma. Ele é oco, não aguenta peso, não aguenta a carga sobre ele. Enquanto um ipê, claro, vai demorar para ficar adulto, vai demorar décadas para você conseguir extrair madeira dele. Mas em compensação, meu irmão, no dia que você arranca uma tora de madeira de um ipê e bota peso em cima, pode botar, meu, ele vai aguentar. E vai Legal. estar vivo, vai estar firme durante muito tempo, né? A gente tem construções aí do tempo colonial brasileiro, feitas de madeira, feitas de pedra, enquanto a gente tem construções recentes que não têm a mesma resistência. Então a gente tem que entender que a natureza nos ensina também, né? E nesse sentido, o crescimento que a natureza proporciona a uma planta, como uma árvore, por exemplo, que é a que eu usei agora, exemplifica muito bem isso para a nossa vida. A gente, às vezes, é muito imediatista, a gente quer resultados rápidos, a gente quer que todos ao nosso redor aceitem as nossas ideias, e a gente não é humilde o suficiente para acolher dicas, acolher pessoas que nos orientem de fora, que são mais experientes. A gente não respeita os processos e o tempo do amadurecimento das ideias. Isso. E isso tudo vai dificultando a concretização de sonhos. E aí você vai ver um monte de gente com planos e projetos que ficaram no meio do caminho, cheio de planos, cheio de projetos, um atrás do outro, mas nenhum vingou, nenhum realmente deu cabo, né? Porque não esperou o processo, não respeitou o processo, não foi humilde o suficiente para aprender no processo com as pessoas ao redor. Às vezes egocêntrico demais, centralizador demais, não aprende com o outro. E isso tudo vai dificultando, né? A concretização dos projetos e dos sonhos. Então, aprenda com a natureza, aprenda com os processos naturais. E nós somos integrantes da natureza, parte da natureza, precisamos respeitar a natureza, a nossa própria natureza. Ninguém é capaz de amadurecer tão rápido, né? A gente até costuma dizer que, depois de uma certa idade, se eu tivesse Uhum. a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos de idade, ou vice-versa, né? Poxa, eu queria ter a maturidade do meu avô, do meu pai, mas tem 20 apenas. Cara, conciliar essas duas coisas é impossível. A natureza fez assim. A natureza fez assim, sabe por quê? Por um simples motivo, para que a gente não fosse
para que a gente cabesse dentro da gente, para que a gente não fosse maior do que a gente, para que a Interessante. gente respeitasse o nosso limite, para que a gente respeitasse o limite da nossa humanidade, para que a gente dependesse um do outro. Porque depender do outro não é uma fraqueza, pelo contrário, a gente se fortalece na união. Então, a gente falou aqui, né, do como esse processo do podcast lá desde outubro até agora nos enriqueceu, nos melhorou e melhorou a cada um de nós. A gente respeitando os processos, a gente respeitando o convívio com o outro, aprendendo com o outro, dando espaço para o outro. Automaticamente, todos nós crescemos. E olha a galera toda que está acompanhando a gente, crescendo junto com a gente. É verdade. Então, quanto mais a gente entende isso, né, que a gente tem as nossas limitações e que a gente precisa um do outro, mais a gente aprende um com o outro, mais a gente prolifera conhecimento, experiência, e com certeza a gente vai alcançar muito mais. E nascemos e estamos aqui para isso, né? Não tem jeito. Quanto mais Só cedo para você isso. entender isso, mais cedo você começa aí sua missão, né? Que é justamente estar a serviço do próximo. Agora, a questão é descobrir onde, como, né? Em que É, local, exercendo o quê. Então, enfim. Mas, cara, bacana. Eu acho que está bem claro agora, bem claro mesmo, né? O propósito desse projeto, o que nós vivemos. Isso foi bacana trazer isso aqui, porque mostra para o povo que aparentemente é algo desafiador. Desafio sempre vai ter, mas é algo que nos faz crescer, é algo engrandecedor, né? Então, é o que o Fabrício falou, desde o começo para cá, cara, nós já crescemos absurdo, compartilhando experiências. Então, cada convidado trouxe a sua experiência real de vida, trouxe a sua história de superação, trouxe seus insights, entendeu? Seus momentos de dores, de desafios, para chegar onde chegou. E isso as conquistas também, e isso tudo nos inspirou. E é o que a gente quer trazer para você, justamente essa inspiração. Mas, Fabrício, e daqui para frente, cara? O que você enxerga para esse projeto? Até porque, assim, a gente deu o nome de Dynamos Podcast, mas a gente já está aí, né? Não só nas plataformas digitais, inclusive você pode ir lá se inscrever no Google lá, podcast, na Apple, você pode se inscrever lá no Spotify também, vai lá, durante você está aí numa viagem, dentro do carro, fazendo a sua caminhada, a sua corrida, cara, coloca lá, porque tem muito aprendizado, tem muita coisa bacana nesses episódios anteriores. E daqui para frente também. Agora, se você está em casa, tranquilo, quer, ao invés de assistir televisão, cara, se inscreve no nosso canal, compartilha também. Muita gente, talvez você, não seja para você essa mensagem, mas seja para alguém. Então, compartilha. Cada vez que você faz isso, as plataformas, ela entende que isso tem relevância, é um conteúdo que te agradou. Então, isso pode chegar a outras pessoas e pode chegar até mais longe, entendeu? Então, isso é uma maneira de você também ajudar pessoas. Então, Fabrício, daqui para frente, como eu estava falando, a gente falou que era só um podcast, mas não é. É um projeto aí, tem muita coisa para frente, né? O que você já pode falar? Nem tudo dá para falar, né? Que as coisas vão cada dia tomando um norte diferente e tal. Mas o que você já pode falar aí daqui para frente? O que nós vamos ter? primeiro que a gente, através dos convidados que vieram, né, nesse final de ano, desde outubro, quando a gente começou aí a trazer os convidados e o podcast, enfim, tomou corpo. Já a partir dos convidados, a nossa ideia, a nossa intenção é que essas experiências dos convidados, à medida que isso for possível, claro, a gente transformar essas experiências em possíveis palestras, em possíveis cursos, em possíveis conferências futuras.
Então, todos esses convidados que a gente vai receber e já recebeu, eles vão fazer parte de um grande grupo de profissionais e não só empresários, não só profissionais liberais, mas da área da educação, da publicidade, enfim, como o Jander já disse, das mais diversas áreas possíveis, gente de sucesso da cidade, porque a nossa ideia é buscar entre todos eles aqueles que se interessam em produzir conteúdo para você que está aí do outro lado, um conteúdo relevante, de repente até dentro do nicho em que ele atua, em que esse convidado atua, para desenvolver essa turma dentro de um acompanhamento que vai ser através de uma plataforma, que vai ser desenvolvida, vai ser disponibilizada daqui a pouco. E aí, nessa plataforma, as pessoas vão acessar esses conteúdos. Claro, isso tem um custo, sim, porque são profissionais, vivem disso também, tem o custo da plataforma e tudo mais. Mas a gente, junto com esse conteúdo, a gente vai ter também conteúdos gratuitos, que a nossa ideia é alcançar o maior número de pessoas possível. E, claro, a gente precisa e tem o compromisso de também dispor de conteúdo não pago. Então, fique atento que a gente já vai começar a produzir alguma coisa. E aí, através desse network, desses convidados, a gente passar a produzir esses conteúdos e disponibilizar na plataforma. Essa plataforma ainda vai ser desenvolvida e ser disponibilizada, a gente imagina que no segundo semestre de 2022. Claro, isso demora um pouquinho, até porque a gente tem que produzir, né, os vídeos, produzir os cursos, e esses encontros, então, precisam ter uma estrutura mínima, e isso vai chegar lá, a gente está caminhando para isso. E, claro, concomitantemente, o podcast vai tomar corpo, né? Com mais convidados, com convidados relevantes, conhecidos do grande público e também, como a gente sempre falou, os desconhecidos também, porque eles também têm grandes histórias. Então, Exato. a gente não vai fazer nenhum tipo de discriminação em relação ao fato de ser desconhecido ou não do grande público. Pelo contrário, a ideia é mesclar justamente para mostrar que a gente é gente, né? Independente de ser famoso ou não, conhecido ou não, todo mundo é gente e esses processos estão presentes em todo Sim. ser humano, Processo, né? E o cara que história, é isso aí, exatamente. exatamente, e o cara que se tornou famoso um dia foi um anônimo e Perfeito. ele passou pelo processo também. Então, o fato de ser reconhecido ou não é só um É detalhe, questão de né? tempo, de É só um detalhe. detalhe. Inclusive, Fabrício, você que nos ouve aí pelo Spotify, nos assiste pelo YouTube, você amanhã pode ser um convidado nosso. Por que não? Ainda mais Exatamente. consumindo o conteúdo que a gente tem, com certeza isso vai te inspirar, despertar da importância e da riqueza que a sua história tem. Aí você fala, pô, por que eu não posso contar essa história? E vai, enfim, traz para a gente vai trazer você aqui, contar, você vai inspirar outras pessoas. Então, percebeu você aí que, por isso, nosso projeto, nosso podcast, ele é diferente? Esse é o diferencial. Já pensou você um dia estar aqui com a gente, né, trocando a ideia, contando sua história, falando do seu projeto, de como você começou, onde você parou e onde você chegou e ali está inspirando pessoas. Você pode estar aqui com a gente. É isso que a gente quer dar, voz e vez, né, e oportunidade para que você também possa, como nós, como é o nosso projeto, inspirar pessoas. Tá vendo como que a coisa vai longe? Cara, que bacana, Fabrício. E o que você falou aí, assim, Olha, Jander, ah, tem uma dupla que está para vir no podcast contar a sua história, mas é uma dupla, uma dupla não, um grupo de estudantes da UNB formados e que desenvolveram uma plataforma, inclusive para as redes sociais, né, para lives,
e vão contar essa história, porque eles eram recém-formados e se uniram, se juntaram para montar uma empresa em Brasília e já estão fazendo um conteúdo interessante, produzindo um material interessante. E são jovens, jovenzinhos aí, 20 e poucos anos, que estão fazendo diferença no mercado, Que show. né? Então, encontraram uma veia aí, aproveitando essa onda, né, de proliferação das lives no YouTube e nas redes sociais, e estão desenvolvendo produtos, né, softwares e plataformas de transmissão e com grande sucesso. Aí a gente vai mostrar essa turma, falar do que eles estão fazendo. E veja, uma turma jovem, mas que está aí de mangas arregaçadas fazendo a diferença na cidade. Então, quer dizer, não é a idade, né? Do mesmo jeito que a gente vai trazer profissionais aí com mais de 50 e 70 anos que também estão fazendo um baita trabalho aqui em Brasília. Então, não é a idade, não é falta de recurso, porque, veja, são esses jovenzinhos formados na UNB, né? Uma universidade pública, filhos ali de funcionários públicos. Então, assim, veja que não há desculpa para a gente. Nos tempos atuais, não há desculpa. A nossa desculpa pode ser qualquer uma, mas menos recursos, menos acesso, menos facilidade de contato com pessoas, né? Eu conheço, por exemplo, colegas de faculdade, que foram meus colegas, que montaram empresas com os professores, né? Então, o cara era muito bom, o professor queria, sei lá, uma nova atuação no mercado, viu potencial no aluno, e os dois se juntaram, montaram uma empresa, e estão bem aí, estão bombando. Então, quer dizer, isso é possível acontecer Legal. desde que você saiba o que você quer. É isso. A gente volta lá no início do nosso bate-papo aqui, né? É concretizar a tua ideia, botá-la no papel, dar cara para isso, e com certeza vai aparecer oportunidade. Eu estava assistindo ainda há pouco aqui no YouTube, num desses podcasts, um dos ex-integrantes do CQC, e ele falou sobre a experiência dele. Aí, se vocês pesquisarem um pouquinho aí do que rolou nesse dia, nessa semana aí, nesses podcasts, você vai encontrar esse cara lá falando sobre a história dele, e ele falando sobre como ele chegou ao CQC. E ele falou que ele era já um produtor, já trabalhava com vários artistas e tal, mas ele sempre nos bastidores, produzindo, né? Então, ele editava, ele cuidava lá da parte técnica, de propaganda, disso e daquilo, mas ele nunca como protagonista, nunca à frente da câmera. E ele sempre quis ser um artista. Ele sabia que tinha potencial, sabia que tinha conteúdo, mas ele nunca tinha tido oportunidade. E como ele era muito bom produzindo, então todo mundo só chamava ele para produzir. Uhum. Mas aquilo foi gerando uma angústia nele, até o ponto em que ele decidiu não fazer mais e ir atrás do sonho dele. Então ele parou de trabalhar, literalmente, uma decisão ousada, mas simplesmente parou e poucos meses depois dele simplesmente parar tudo, ele recebe um convite para ser produtor do CQC. Só que ele falou: eu não quero ser produtor, cara, eu quero ser repórter, eu quero estar lá na frente. E ele foi para a entrevista, mas foi com a ousadia de chegar para o entrevistador e dizer: eu não quero ser produtor, eu quero uma oportunidade para ser repórter. E os caras não estavam nem no momento ainda de selecionar repórter, ainda estavam montando a equipe técnica, ainda estavam ali no embrião da coisa. No entanto, aceitaram o desafio dele.
Quer dizer, essa ousadia também que muitas vezes a gente precisa ter de buscar o sonho, né? De encarar o sonho de frente e falar, não, cara, eu tenho que ir atrás dele. E pode parecer loucura para todo mundo, alguma atitude sua, mas, cara, se você quer e se você tem certeza do teu sonho, vai atrás. A vida é muito curta para a gente ficar se martirizando por uma coisa que a gente não quer fazer e fazer por obrigação. Eu falo para vocês, assim, como experiência própria, eu abri mão de ganhar dinheiro para fazer o que eu gostava. Eu podia estar fazendo uma coisa, ganhando muita grana, mas não era o que eu queria fazer. Eu ia fazer só pela grana. E eu, quantas vezes, abri mão disso e falei, não, eu não quero, eu fico com pouco, mas eu fico fazendo o que eu gosto, faço o que eu amo. Porque eu não quero perder minha saúde, eu não quero perder noites de sono, eu não quero infartar daqui a pouco, eu não quero enlouquecer, eu não quero surtar, eu não quero ter uma vida sem qualidade. E é isso Não, mesmo, eu quero cara. fazer o que eu amo fazer. E É isso aí mesmo. o dinheiro vem, as contas são pagas, isso é consequência de um trabalho bem feito, É. porque eu vou fazer o que eu gosto, o que eu amo. Então, eu acho que vale a pena também dizer isso, sabe, Jander? Para as pessoas não se iludirem com a proposta financeira confortável. A gente fala isso porque aqui em Brasília existe a cultura do concurso público, né? Da estabilidade do serviço público. E a gente vê muita gente fazer só pela grana e pela estabilidade. O cara não tem o mínimo talento, não tem a mínima vocação para aquilo, mas às vezes faz uma faculdade, estuda para concurso só para ter um salário bom ali no fim do mês e virar um funcionário público e está tudo certo e resolveu a vida. Engano. É Eu verdade. já vi muitos funcionários públicos pedirem demissão e não aguentarem mais, irem fazer qualquer outra coisa. Mas ainda tá bom. Não aguentam mais. Quando ele pede demissão e vai fazer outra coisa, aí tá bom. O ruim é aquele que está lá, e a gente tem, existem estatísticas hoje Prejudicando aqui, né? que A turma que mostram está que aqui agora. o índice de depressão é altíssimo, de alcoolismo É, é altíssimo, entendeu? E eu, quando estava no serviço público, eu vi isso, né? Atestados você trabalhou, né? por essas questões, entendeu? Para o serviço público. Então, assim, a gente viu isso, a estatística é muito alta nesse sentido. Por quê? Porque estão fora do seu propósito. Entraram em algo por uma proposta. Então, proposta e propósito são coisas diferentes, né? Então, quanto antes você descobre o seu propósito, melhor ainda, né? E você está certíssimo. Eu posso dizer isso porque eu vivi isso. Então, eu fui servidor público, depois fiquei aí aceitando o convite para cá comissionado. Cara, e teve 2 momentos que eu fui pela grana. Eu fui, sabe, né, eu escolhi, o cara estava lá, fez o convite para mim, o outro também fez. Cara, eu falei, isso aqui paga mais, R$ 1.000 a mais, paga mais. E eu fui no que pagava mais. Agora pensa no ambiente terrível, extremamente ruim, Não vale a entendeu? pena, né? Então não vale a pena. E o outro que pagava menos, às vezes, pô, o ambiente era muito legal. Então, assim, eu posso dizer porque eu vivi isso. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, cara, fica ligado nisso. O que a gente quer trazer para você é justamente isso. Uma experiência que nós vivemos. Não é algo que a gente ouviu, tal, não. É que a gente viveu para que você não passe pelo mesmo, para que, pelo menos, você tenha condições de tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, o que o Fabrício falou aí é verdadeiro de extrema gravidade. Tem que ficar atento a isso, né? Meu brother, mas, cara, nós falamos aqui de uma retrospectiva, falamos de expectativas, de agenda, de convidados que virão, de projetos que nós estamos aí trabalhando para o segundo semestre, enfim. Então, foi muito bacana isso, porque na retrospectiva você traz alguns insights, alguns aprendizados, ensinamentos que eu tenho certeza que você está aí, já anotou, se não anotou, eu sugiro você que veja novamente essa live, vá anotando, para você principalmente que quer iniciar um projeto, né? Então, temos uma visão clara de futuro também, mas hoje, agora, o que nós estamos fazendo no presente? Além de muito trabalho, né? A gente está aí toda semana agora a gente já se reuniu a equipe, já conversamos, já tratamos de algumas coisas, né?
E aí o Dínamos também está envolvido num projeto que a gente começou aqui. O Dínamos é parceiro de primeira hora, né? Que é o projeto agora Líderes do Futuro. O que é esse projeto? É um projeto que está aí arrecadando, é uma campanha de arrecadação de material escolar. Então, o ano letivo está prestes a começar. Depois de 2 anos, né? Muito tempo parado, muito tempo no online, as crianças estão sendo preparadas para voltar à sala de aula. Agora, Fabrício, muitos estão com medo, reflexo do comportamento dos pais, porque viram pais perdendo emprego, perdendo a vida, enfim. Foi um desafio Uma loucura. gigantesco nesses 2 anos. Então, as crianças sofrem isso muitas vezes, cara, sem entender o que está acontecendo, né? Então, o que a gente quer com esse projeto? E o Dínamos incentiva, o Dínamos apoia e é parceiro de primeira hora nesse projeto. Por quê? Porque ele, primeiramente, quer buscar motivar as crianças a voltarem à sala de aula. E nada melhor, né, cara, que você está com material novinho, né? A gente, quando era... Eu não sei você, eu tenho certeza, Fabrício, que você ganhava um material novo, em dezembro você já queria que a aula começasse para você estrear o material, né? Eu era assim, mano. E o Dinamo está apoiando isso. A gente quer motivar essas crianças a voltarem para a sala de aula. Então, a gente está aí com esse projeto junto com o Instituto Liderar, que é justamente dar a essas crianças carentes aqui do Distrito Federal, né, de escolas públicas, essa oportunidade, esse incentivo, mas, sobretudo, inspirá-los a buscar soluções. É uma circunstância desafiadora de adversidade, de problemas? Sim, 2 anos de problemas, adversidade. Tá, mas vamos tirar o foco do problema e colocar na solução? Então, a gente buscou, juntamente com o Instituto Liderar, a solução. Pô, a gente viu muita gente dando cesta básica, brinquedo, cara, legal, e tomara que isso continue. Poderia isso continuar no todo. Mas a gente viu também que as crianças precisam de uma atenção, né? Então, principalmente aquelas que estão na idade de escola, né? E a gente está buscando com isso motivar e inspirá-las a ver solução onde tem problema. Então, foi assim que a gente começou esse projeto, observando. Então, a gente observou, cara, beleza, pais estão sendo atendidos, famílias, tal, crianças, mas espera aí, crianças e educação, cara, espera aí, o que a gente pode fazer? Aí surgiu, vamos arrecadar material escolar. E a gente formou aí alguns kits, né? Na verdade, é um kit só, um kit com mochila, né? Então, a gente botou 2 valores de referência. O primeiro valor é R$ 47, o outro é 47 mais a mochila, que aí chega a um valor de R$ 92. Isso como referência, mas você não precisa estar acanhado, você pode fazer a doação no valor que você quiser, pode também doar o seu tempo. A gente em breve vai divulgar aqui nas nossas lives, né? Ao vivo aí, os locais, os horários, quando é que nós vamos entregar esses kits. Então, se você mora perto, se você tem disponibilidade, você pode participar também com a gente. Então, o Dínamos vai estar lá marcando presença, como já está. Então, isso é o que nós estamos fazendo no presente, né, Fabrício? Isso, aí a gente vai dispor na descrição do vídeo, né, o número do Pix para doação e esses valores que são referência, né? Claro, a gente aceita o valor de doação de qualquer quantia, mas para você ter uma referência aí de quanto custa o material completo para uma criança, a gente vai deixar ali esses valores que a gente já fez a pesquisa e já disponibilizou essa lista de material básica para essas crianças. Então, Exatamente. você que pode, e a gente sabe que muita gente pode, né? Faça esse esforço, porque você vai estar cuidando de, mesmo que indiretamente, você vai estar cuidando do futuro desse país, da sua cidade. Essas crianças são os futuros doutores, né? Os futuros médicos, advogados, dentistas, arquitetos, engenheiros, futuros YouTubers. Então, Por essa isso, galera vai estar líderes do aí futuro, é no isso aí. futuro e a gente precisa incentivar a educação dessa galera. Claro, a pandemia devastou a economia de muita gente. A gente sabe que tem muita família que, que literalmente não tem mais renda nenhuma, ou pelo desemprego, ou porque perdeu aquele ente que era o único que supria as necessidades da casa.
E é essas famílias que a gente tem buscado, né, ou vai buscar, para que essas crianças sejam atendidas. Então, claro, vai haver prestação de conta, você vai poder participar também da entrega desses materiais, isso tudo vai ser divulgado. A gente vai fazer questão de que cada uma desses materiais, dessas mochilas, desse material todo que vai ser comprado e doado, seja realmente entregue a cada mãozinha dessa e que faça a diferença nessa vida. Cara, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Sensacional, cara. E o Dínamos entrou nisso para fazer jus até o nome, né? Dínamos. Então, é colocar energia para acelerar a coisa. Então, assim, hoje eu já estava representando o Dínamo já numa reunião. Então, a gente hoje aqui, ó, você já pode ver, ó, são 42 já kits prontos, com mochila. 42. 42. Show de Aí, bola, só no show dia de de bola. hoje, nós conseguimos mais 13, se eu não me engano, né? E aí, agora, antes de vir para cá, nessa reunião, nós fechamos uma única doação, nós fechamos, completamos 100 kits. Então, a gente fechou 42, mais o valor que chegou a 61, e aí, quando eu cheguei, apresentei essa quantidade, 61, né? Através dessa parceria, do Dynamos, a gente acelerou a coisa com energia, ganhamos mais 39, e fechamos 100 kits só no dia de hoje, cara. Show de Então, bola, show de bola. graças a Deus. Claro, nossa meta é 200, né? Agora em janeiro. Então, nós temos ainda mais metade, mais 100 para atingir, né? Então, Vamos até chegar 30 de lá. janeiro, se você que pode, você que quer abraçar essa causa, que entende é o que o Fabrício falou, né? Futuros médicos, professores, cara, é isso, são líderes do futuro. Nós já estamos vendo lá no futuro. Então, a gente precisa cuidar agora dessa galera. Então, Jander, talvez seja um início aí para que você, inclusive, participe aí nas próximas campanhas. Bacana. Gente, Fabrício, alguma coisa mais para inspirar essa galera? Quer deixar um recado aí, dizer da próxima agenda, quando é que a gente vai aí retornar às atividades? Muita gente de férias, né? Muita gente viajando, né? A tem gente muita gente de aqui. férias, a gente tem uma... Independente de ter convidado ou não, toda semana a gente vai estar aqui. Exatamente. A gente está aguardando uma confirmação aí. Pode vingar, eu espero que sim. Vai Ainda no mês de falar? Vai janeiro, falar? a gente vai ter a gente vai ter uma convidada ilustre. Eu estou torcendo para dar certo. Não vou divulgar, não vou falar o Não nome, fale não, fale não, porque fale ainda não, é uma incógnita, ainda é uma fale não. incerteza. É isso aí. Mas é uma pessoa que fez história em Brasília. Dentro da área dela, é das melhores especialistas do país e trabalhou a vida toda como profissional em Brasília. E a gente vai ter o privilégio de trazer essa pessoa para cá para compartilhar a história dela e compartilhar o conhecimento de mais de 30, 40 anos de profissão. Conhecimento assim gigante. Eu mesmo sou parte, né, desse desenvolvimento, desse trabalho dela. E eu queria que vocês ficassem muito curiosos mesmo a respeito de quem é essa pessoa, de que conteúdo é esse, porque certamente você aí antenado nas coisas que vão acontecer ainda em janeiro, se Deus quiser, você vai ter aí um conteúdo fantástico, fantástico. E a nossa intenção é que a gente traga essa profissional para dentro do Dynamos, do projeto Dynamos, para que esse conhecimento todo de mais de 40 anos de profissão se torne um grande legado dessa profissional que eu acho que não tem a devida referência aqui na nossa cidade e merece ter, diante de tudo que ela já fez, não só a nível Brasília, mas a nível do Brasil, e vocês vão saber dessas histórias. Show. E, se Deus quiser, vocês vão gostar demais. E ela não está em Brasília hoje, tá onde hoje, Fabrício? Ela vive hoje no Espírito Santo. Então, pronto, direto do Espírito Santo. Você está vendo que a gente
rompe fronteiras. Por isso que isso é para inspirar você. Você não precisa ficar amarrado, preso no mesmo ambiente. Cara, sai da caixa, ou melhor, age como se a caixa nem existisse. Então, vá, ultrapassa a fronteira, saia do limite, entendeu? Vá aí, às vezes tem alguém no Espírito Santo, Santa Catarina, nesse Brasil todo aí que você conhece, comunica a sua mensagem, venda a sua mensagem, sua visão. Às vezes tem alguém lá pensando a mesma coisa, né? Então, isso é legal. Justamente o que a gente quer trazer e mostrar para você isso. Você pode começar como você está, com os recursos que você tem, onde você está. É só fazer parceria, aprenda a comunicar a sua visão, comunique essa visão com paixão, entendeu? Parceria, já falei, né? Obedeça os processos, né? Respeite a sua história. Todo mundo aqui tem uma história, por isso que a gente trouxe aqui, já falando de retrospectivo, que isso faz parte da nossa história agora, né? Então, é uma história que nós vamos contar, né, Fabrício? Ó, desde outubro, cara, a gente trouxe isso e tal. Então, é isso. Você percebeu o que a gente trouxe de conteúdo hoje para você, que nos ouve, que está assistindo essa live pelo YouTube? Então, continue com a gente, prestigie esse canal, que ele é diferenciado. E, sobretudo, faça agora, antes de a gente ir embora, aí, antes de você desligar, compartilha, se inscreve, deixa o seu like e, mais ainda, se você gostou, se você tem sugestão, se não gostou também, escreve nos comentários, vai lá nos comentários, tira aí 1 minuto, 1 minutinho, até menos que isso, vai lá no comentário e escreve, cara, gostei, não gostei, olha, vou dar uma sugestão, cara, que legal. Escreve aí no comentário, participa, é uma maneira de você interagir com a gente. Não é isso, meu brother? É isso aí. E a gente acredita seriamente que a gente não está fazendo isso sozinho, a gente está fazendo isso com essa turma toda que nos acompanha enfim, está usufruindo disso, mas também pode nos dar um grande retorno para que o canal continue a crescer, né? Como a gente já disse aqui, nós não estamos com nenhuma pretensão enfim, de fechar a caixinha, como você falou e usou esse exemplo, esse modelo. A gente aqui não é assim, a gente, pelo contrário, a gente está aberto a todos que queiram e que possam e que desejam dar sua contribuição para que isso se torne um projeto feito a 1000 mãos, que seja, e que uma dessas 1000 mãos seja a sua. Você seja Show. um colaborador, você seja um grande colaborador, quer dizer, de alguma maneira você vai estar inserido nesse projeto. O seu incentivo, se você gostou, ajuda demais. A sua crítica, se você acha que precisa melhorar alguma coisa, ajuda muito. A sua participação presencial, entregando aí os kits das crianças lá na escola, ajuda muito. Então, assim, não é uma história nossa, minha e do Jander. Não, é uma história nossa, de Brasília, de você que está aí nos assistindo, de você que está nos acompanhando. Então, entenda que você é integrante disso, que a gente está crescendo junto, que a gente está desenvolvendo esse conteúdo junto, que a gente tem uma rede de compartilhamento que vai mudar a cidade, mudar a sua vida, mudar pessoas, mudar histórias. A gente quer que, de fato, essa rede que se conecta consiga um abraçado ao outro, um incentivando o outro, um comunicando ao outro, e a gente levante a bola um cada um do outro e cada um sendo erguido, a cidade vai crescer junto. E eu acho que Brasília precisa disso, precisa crescer, tem espaço para crescimento, tem espaço para desenvolvimento, e a gente quer trazer à tona isso tudo. A gente quer trazer a evidência, jogar luz nisso tudo. Então você é parte dessa história, sim. Show, é isso. Cara, com isso a gente vai finalizar a nossa reunião de hoje, esse bate-papo sensacional. Vocês viram aí, cara, o Fabrício trouxe várias coisas e para mim foram muito bacanas por conta
disso que gerou vários insights aqui, importantíssimos, e que mostram a nossa trajetória, evidenciam, é algo real, que nós vivemos na pele, tudo isso que nós trouxemos para você. Não é nada que nós ouvimos, que vimos, não. A gente viveu isso, e isso agora faz parte da nossa história. E lembre-se, aquilo que o Fabrício falou agora, não se trata só de você, se trata daquilo que é feito através de você. Então, comece o seu projeto. É isso que a gente quer deixar para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu clique, por se inscrever no canal, por nos aturar até agora. E olha, na próxima, querendo Deus, nós estaremos vivos e ao vivo, não é isso, meu amigo? Se Deus quiser. Bora Vamos lá. estar sim. Obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Um abraço, até a próxima.